Boa noite! Boa noite. Ó, pega seu celular aí rapidinho. Não pode não, né? Mas é rapidinho, tá? É rápido. Abre sua câmera aí como você fosse tirar uma selfie sua. Gente, desculpa, eu tava lá dentro tentando deixar o filhote lá. Mas não quis, ele não quis. Vamos lá, abre aí como você fosse tirar uma foto sua. Você já viu que o tema de hoje é autocuidado, né? É a última palestra desse ano? Ou vai ter? Vai? Então você vai ver que essa última palestra é para vocês colocarem em prática tudo que vocês o ano inteiro aprenderam, entendeu? Então abriu na selfie aí, não tira foto ainda não, só abre na selfie, deixa virada para você. Calma aí que eu tô aqui me organizando. Vamos lá, hein? Para você só vai tirar selfie depois que eu falar, tá? Mas vamos lá, olha aí para você. Tá olhando? Ó, gente, até que eu tô bonitinha nessa selfie, hein? Eu me arrumei correndo, nem me olhei tanto. Tá show? Achou já? Assim, então, tá se olhando? Tá se olhando? Vamos lá, não é para tirar foto agora, hein? Vamos lá. Ó, presta atenção na minha pergunta, hein? Fica se olhando. A pessoa responsável em cuidar de você... Tira selfie, tira selfie! E aí? Quem é a pessoa responsável em cuidar de você mesma? Exatamente. Exatamente. Para você não esquecer, autocuidado é isso. A gente não responsabiliza ninguém por aquilo que cabe a nós. Autocuidado, a gente não terceiriza para ninguém aquilo que cabe a nós. Literalmente tudo que cabe a nós, porque a gente tem mania, às vezes, de dar desculpas. E as desculpas, às vezes, nos acompanham por anos. Anos e anos. Eu não comecei a fazer uma atividade física, por quê? 3 pontinhos. Meu Deus, esse ano eu ainda não fui no médico, por quê? 3 pontinhos. Eu ainda não comecei uma terapia, por quê? 3 pontinhos. Sabe, as desculpas, elas vão, né, nos perseguindo, ou melhor, a gente permite que as desculpas nos sigam. E aí a gente vai esquecendo que a pessoa mais responsável em cuidar da gente é a gente mesmo. E o autocuidado fala sobre isso. E ali tem uma pergunta: como você tem cuidado do seu bem mais precioso? Gente, a gente está vivendo uma semana difícil. Vocês concordam comigo? Nós, moradores do Rio de Janeiro, tem muita gente chorando agora. Tem muita mãe chorando agora. Tem filho, tem esposa, tem pai. Tem muita gente chorando. Eu não vou entrar em nenhum cunho político, ideologia, nada disso aqui, porque a gente não veio para isso. Mas eu quero trazer uma consciência. A vida é preciosa. A nossa vida é preciosa. Enquanto a gente tiver fôlego de vida, a gente precisa valorizar. Salmo 139 vai dizer que Deus conhece todos os dias da nossa vida. Todos os nossos dias foram escritos por Ele. Então Ele nos deu vida e nós estamos aqui ainda. Os nossos estão por perto da gente ainda. Como nós temos cuidado e valorizado do nosso bem mais precioso. O que nos faz ser diferente dos outros seres é porque o próprio Deus soprou em nós a vida, o Espírito, e nos fez semelhantes a Ele, a sua imagem. Ele nos criou semelhantes a Ele. E como que nós temos valorizado a nossa vida? Então que nessa noite você possa olhar para dentro de você e encontrar valor próprio. Que você possa encontrar em você vontade de viver. Que toda tristeza, sabe, toda depressão, tudo aquilo que tenta te fazer achar que não vale a pena viver, possa ser transformado em fôlego de vida. Em fôlego de vida. Porque nós ainda estamos aqui e não sabemos por quanto tempo. Mas o Senhor ainda nos deu vida. Então, vou repetir. Como você tem cuidado do seu bem mais precioso?
E é para você pensar. Passa, por favor. Autocuidado. O que é o autocuidado? É o conjunto de práticas que uma pessoa adota para cuidar de si mesma, promovendo a saúde física, emocional, espiritual. Envolve dedicar tempo para as suas próprias necessidades. Então, o autocuidado, ele não tem a ver apenas com o que se vê. Com o que vocês estão me vendo aqui, ó. Hoje eu fiz meu cabelo, tá bonitinho porque eu fiz hoje, tá limpo, entendeu? Quando a gente lava o cabelo fica mais solto, né, meninas? Me cuidei, mas autocuidado não tem a ver só com o que você tá vendo. Autocuidado não tem a ver só com o que você toca. Autocuidado fala da totalidade do nosso ser. E se eu disser para você que sim, você é responsável pelo que vem de você e pelo que não vem, isso se chama autocuidado. Então você é responsável em cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física, da sua saúde social, os nossos relacionamentos. Nós podemos, gerenciar aquilo que cabe a nós, porque isso tudo tem a ver com o autocuidado. Pode passar. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre a medicina integrativa. Alguém já ouviu falar sobre isso? E a medicina integrativa, ela é muito legal. Por quê? Ela visa o homem não só naquela medicina tradicional de falar sobre patologia apenas, mas ela olha o homem como biopsicossocial. O que é isso? O homem na sua totalidade, né? Não somente o que é físico, mas o que é emocional, o que é social, enfim, a palavra por si já fala. E é tão interessante que a medicina integrativa, ela vai trabalhar com o homem de uma forma ampla, mas ao mesmo tempo única. Por quê? Ela trabalha o ser pleno, o ser integral, o íntegro, a totalidade do ser humano. Então, por exemplo, quando a gente tem um paciente com câncer, ele vai ser acompanhado, né, por um médico oncológico, junto um nutricionista, porque hoje em dia já se sabe que a alimentação tem muito a ver, né, com a reprodução das nossas células. Ele vai ser acompanhado por um psicólogo, ou seja, a gente está tratando só o que é físico? Não. Então, a medicina integrativa, ela vai trazer hoje essa consciência para a gente. Agora que tem se falado mais dela. Porque hoje a gente já tem mais consciência que nós precisamos cuidar da totalidade do nosso ser. Pode passar. E uma coisa muito legal, e você vai ver que tem a ver com o autocuidado, né? Que ela tem alguns pilares básicos. E eu quero que você comece a se autoavaliar, tá bom? Ela vai falar sobre a importância da gente controlar o nosso estresse. Ô, Jesus, tem alguém estressado aí, gente? Cheio de coisa, cheio de preocupação, né? Tem alguém, então? A medicina integrativa vai dizer que é importante a gente controlar o nosso estresse. Você vai ver que esses pilares que eu trouxe têm a ver com o autocuidado, coisas que nós mesmos podemos fazer independente de um profissional. Por exemplo, sabe aquilo que você já não faz há tanto tempo? Você está no automático, fazendo. Mas tem coisas que você gosta tanto e já não perde mais tempo com isso. Isso pode entrar ali, ó, no controle do estresse. Ao invés de você entrar no automático, você decide fazer o que você gosta também. Gasta tempo com o que te dá prazer também e não só com as responsabilidades. Porque responsabilidades todos nós temos, gente. E vou dizer, cada vez que a gente vai ficando velho, né, aumenta as responsabilidades. Meu filho estava chorando, queria ficar comigo. Ah, meu Deus. E eu, preocupada com tanta coisa, ele chorando, queria ficar com mamãe. E eu estou pensando na casa, estou pensando naqui, né? Estou pensando nas outras coisas que eu tenho que fazer. Porque quanto mais velho a gente fica com todo carinho, mais responsabilidade a gente tem. Mas também mais maduros nós ficamos. E essa consciência do autocuidado tem a ver com a maturidade do nosso ser. Com o entendimento que a gente tem de preservar aquilo que Deus nos deu, que é a vida. Lembra da pergunta? Como você tem cuidado do seu bem mais precioso? Outra coisa, outro pilar, a boa alimentação. Gente, hoje em dia a nutrição, ela não está mais focada só em emagrecer. Não está.
A nutrição, ela tem muito a ver hoje, graças a Deus, né? A medicina, ela tem avançado numa questão de entendimento, não só estético, mas no entendimento assim, integral, né? Que a gente vê que a nutrição hoje, ela não fala só mais de engorda e emagrece também, mas não para por aí. Ela vai falar muito mais hoje da questão da saúde do homem, da mulher, do estilo de vida que a gente simplesmente deseja ter. Que hoje já se sabe que diversos alimentos inflamam a gente, mexe no nosso humor, nos nossos hormônios, vai muito além do que só engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então, uma boa alimentação você pode fazer. Você só precisa optar em querer comer bem. Hoje em dia é muito mais fácil a gente comprar tudo pronto. Hoje em dia é muito... Não é, gente? É verdade, não é? Só eu que acho que é mais fácil? Não, né? É muito mais fácil, gente. Comer coisa saudável dá um trabalho. Aí tem gente que fala assim, mas é caro também. Depende. Depende. É caro dependendo do que você quer fazer. Mas se você quiser fazer uma salada, um alface... Gente, quanto que é um alface, gente? É que a gente bota as desculpas aonde não tem. Entendeu? E a gente vai levando. Quanto é um tomatinho? Tudo bem, as coisas estão caras, é verdade. Mas às vezes a gente opta em pagar coisas mais caras em coisas que não são saudáveis do que pagar menos em coisas que vão dar trabalho, mas é mais saudável. Então, ter uma boa alimentação depende da gente. Outro pilar que ela vai falar sobre a qualidade do nosso sono, sobre dormir bem. Menopausa, filho pequeno, né? E por aí vai, né? Mas vai passar. Vai passar. Ó, que eu tenho uma mãe que já passou por isso. Jesus, gente, tinha que ter uma paciência com ela, porque era altos e baixos, de alegria, de tristeza, de calor, enfim. Mas vai passar. Mas vai passar. Só que nesse caso é hormonal, certo? Mas, falando sobre estilo de vida, muitos de nós optamos em fazer várias coisas, sabe? Não dá preferência a ter uma noite de sono agradável. Eu digo por mim mesma. Depois que eu tive o Henrique, gente, o meu sono mudou completamente. Eu não sei, ele vai fazer 4 anos, mês de novembro agora. Eu não sei o que é dormir direito há 4 anos. Mas um testemunho, como ele é meu primeiro filho, se eu tiver outro filho e eu quero ter, eu já sei que eu vou fazer diferente. Quando eu tive o Henrique, eu simplesmente desaprendi a descansar. Quando ele estava dormindo, eu queria fazer tudo. Tudo. Eu entrei numa noia, né? Eu sou psicóloga, sou pastora de uma igreja local que tem crescido, que demanda muito da gente. E a gente estava numa transição de espaço. E eu entrei numa noia de que eu precisava fazer tudo. E eu tinha e tenho que dar conta de tudo. E eu desaprendi o que é descansar, dormir bem. Todos os dias antes de dormir eu faço o meu checklist do dia seguinte. Porque eu preciso disso para me organizar, sabe? É uma questão de, digamos assim, inteligência emocional. Para eu não ficar frustrada que eu não fiz nada, que eu não dei conta de tudo, eu faço lá os meus objetivos do dia. E eu coloco até o horário que eu tenho que dormir. Porque se eu não colocar 2 horas da manhã, eu estou acordada. 2h30 eu estou acordada. Porque eu quero fazer tudo. Só que a gente precisa valorizar o sono, porque hoje em dia o sono tem a ver, gente, com a nossa saúde. E tem coisas que só acontecem no nosso organismo enquanto a gente está dormindo. Ó, a questão imunológica, ela sobe. O nosso metabolismo. O humor. Se você vê alguém muito mal-humorada, mas muito mesmo mal-humorada, pergunta se ela está dormindo bem. Tem um monte de gente que sofre de insônia, por exemplo, e tem dificuldade de ir ao médico. Meu amado, minha amada, se você tem que tomar o remédio, não fica triste. No meu caso, é porque eu quero fazer tudo, mas se eu deitar, eu apago. Mas tem gente que tem insônia, que é questão mesmo, sabe, fisiológico. E você, às vezes, precisa de ajuda. Só que dormir bem faz bem. Dormir bem tem a ver com autocuidado também. Porque isso vai impactar literalmente toda a nossa vida.
Eu nem vi quanto foi tocando. Eu esqueci de ver aqui o tempo. Ah, tá, beleza, tá ótimo. Né? Então, gente, tem alguém que dorme mal aí? Jesus, Senhor, tem misericórdia da gente, nos ajuda, só que autocuidado tem a ver também com o quê? Com a nossa decisão. Agora, olha aqui, também, vamos lá, olha o equilíbrio, né, gente? Vocês vão pegar isso que eu tô falando e dizer, tá vendo? Eu tenho que dormir muito, em toda hora, em todo tempo. Não, olha o equilíbrio, não é pra você dormir o dia inteiro, não. Show, preguiça. Vai embora, preguiça. Não, preguiça não tem lugar. Dormir bem é você dormir pelo menos a noite inteira. 6, 8 horas, pelo menos, direto, sem interrupção, sem levantar, sem ir ao banheiro. De preferência, beber água, sabe? Algumas horas antes de dormir, para não precisar acordar e ir ao banheiro. Para que o seu sono não seja interrompido. Isso tudo a medicina integrativa, ela vai falar. E isso tem a ver com hábitos que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Cuidado. É tão simples. Outro pilar que ela vai falar sobre atividade física. Tem algum sedentário aí, gente? Ixi, Jesus. Em nome de Jesus, sai. sai. Olha aqui, ó, vou dizer para vocês. Se movimentar faz muito bem. Isso aí eu posso dizer, ó. Vocês, no final, vão fazer uma autoavaliação, hein? Ninguém precisa dizer para a gente não ficar tímido, constrangido. Mas a gente vai fazer uma autoavaliação. A atividade física hoje também, igual a mesma coisa que eu falei da nutrição, vai além de estética. Hoje a gente já tem o conhecimento que também tem a ver com o nosso humor, com a nossa saúde mental, com a nossa velhice. Né? Gente, esse aqui é meu esposo, tá? Lindo, bonitão. Johnny Henrique. Tá tudo bem lá, amor? Tá tudo bem? Tá? Tá bom, que bom. Né? Então, voltando. E aí, a atividade física, ela deixou de ser só uma questão de estética, sabe? De vaidade, mas de saúde. E aí, por exemplo, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não dá pra ir pra academia, eu não gosto. Gente, é só a gente ser inteligente. Vamos lá. Não tem dinheiro, mas tem pernas? Tem? Oh, glória! Então você vai caminhar. Você vai correr, vai aprender. Ninguém precisa de dinheiro para caminhar, gente. A gente dá muita desculpa para não se cuidar. Porque o nosso corpo sempre quer aquilo que é mais fácil. Sempre quer aquilo que é mais fácil. Então não tem dinheiro? Caminha, gente. Começa com uma caminhadinha. Depois vai aumentando o tempo, sabe? Chama alguém para caminhar com você. Corre um pouquinho, enfim. Mas você tem pernas, tem pé, gente. Glória a Deus por isso. Então dá para fazer alguma coisa. Mas tá bom, eu tenho dinheiro, tenho tempo, mas não sei o que eu faço, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então descubra o que você gosta de fazer. Descubra. Eu não tenho muita paciência para academia. O meu marido ama academia. Eu não gosto. Eu gosto de coletivo, sabe? Atividade em grupo. Então a gente tem que correr para atividade em grupo. Aí você vai descobrir o que você gosta de fazer para que a atividade física se torne algo leve. E aí você sinta prazer de ir. Sabe, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre digo. O que gera disciplina é a nossa constância. O que gera, guarda isso, o que gera disciplina, isso é em tudo na nossa vida, tá? Não é só na atividade física, não. O que gera disciplina é a nossa constância. Aquele dia que você não quer, você vai fazer por causa da constância. Aquele dia que você está cansado, você vai fazer por causa da constância, até que aquilo vai virar disciplina. O dia que você não puder ir, você vai sentir falta. O dia que você não desejar ir, você vai mesmo assim, porque virou disciplina. Alguém fica o dia inteiro sem comer? Sem tomar café, sem almoçar? Não dá, gente. Não dá. Quer ver? Ninguém precisa de café. Ninguém precisa de café, gente. Ninguém precisa de café. Calma.
Só que por causa da constância, tem um monte de gente aí, ó, viciada em café. Virou o quê? Disciplina. Eu tenho que tomar aquele cafezinho, porque senão me dá dor de cabeça, senão isso, senão aquilo. Entende? É exatamente assim na nossa vida. Não tem problema tomar café não, tá, gente? Pode tomar café à vontade. Foi só um exemplo que eu sei que é algo que a maioria aqui provavelmente vive. Eu preciso daquele cafezinho preto. Né? Por quê? Virou um hábito. De tanto repetir todos os dias, virou uma disciplina. Que se você não bebe aquele café, diz que dá dor de cabeça. Não diz? Ai, Jesus, eu tô com dor de cabeça porque eu não tomei meu café. Não é verdade? Gente, eu preciso daquele café. Isso é a mesma coisa na atividade física e em tudo na nossa vida. E aí, é uma escolha nossa por onde a gente vai começar. E isso tem a ver com autocuidado, cuidar daquilo que é precioso, que é a nossa vida. Que é a nossa vida. Então, você que opta, escolhe o que vale a pena fazer para o seu próprio bem-estar. Alguém pode fazer atividade física por você? Alguém pode dormir por você? Alguém pode se alimentar por você? Isso tem a ver com autocuidado. E o último ali, que é beber bastante água, gente. Eu nem preciso dizer. Vou aproveitar e vou beber. Obrigada, eu nem tinha visto. Obrigada. Então, beber água a gente já sabe que faz bem demais para a saúde, para a circulação, para um monte de coisa, né? Então, para o funcionamento do nosso corpo e por aí vai. Então, beber água hoje em dia, todo mundo, né, ou a maior parte, tem o hábito de andar de garrafinha, né? Porque a garrafa ajuda a gente a lembrar que precisa beber água. Então, se você tem dificuldade de beber água, o que você pode fazer? Adotar uma garrafa. Hoje, gente, tudo que a gente vai aprender são coisas práticas. Que a gente tem que ter ação, não é nada difícil. Mas é decisão. Não tem nada difícil, gente. Nisso aqui não tem nada difícil. Talvez você não tenha dinheiro para ficar viajando. Porque, ó, vamos lá. Ou coisa boa é viajar, não é? Eu digo assim pro meu marido, se a gente viajar, eu vou ficar tranquilo. Mas não dá para viajar sempre. Controlar o estresse toda vez com viagem. Ô, Jesus, não dá. Não dá. Então vai ler um livro se você gosta de ler. Sabe, vai na praia se você gosta de ir à praia. Respira. Vai tomar um café com um amigo, uma amiga. Vai, sabe, jogar a conversa fora. É isso. Isso tudo é a gente que decide, gente. Tudo isso é a gente que escolhe fazer ou não. E aí não tem a ver com médico, não tem a ver com mãe, com pai, com marido, com esposa, com filho. Tem a ver com quem? Lembra da selfie? Com você mesmo. Com cada um de nós. Pode passar. E autocuidado é bíblico. Eu trouxe aqui 2 versículos para a gente ler. Mateus 22, do 36 ao 39, vai dizer assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante. Vamos só lembrar o que é semelhante. Não é igual, mas é bem parecido, não é? Então, é tão importante o segundo quanto o primeiro mandamento, certo? Tá. E aí o segundo ele vai dizer... E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. O negócio é que a gente está deixando de lado de se olhar, de se analisar, de se valorizar. Eu costumo dizer que quando vira automático, servir automático, porque assim... Uma coisa é você ter entendimento do que você está fazendo. E outra coisa é você fazer as coisas no automático. Quando servir vira algo automático e não o entendimento, né, o amor e tal, vira automático. Servir o outro, fazer as coisas para o outro, isso principalmente no âmbito familiar é o que mais acontece. A gente entra no modo automático.
E quando a gente não tem algo em troca do outro, a gente se frustra porque não tem algo em troca do outro. Porque, afinal de contas, a gente deu tanto da gente e não tem algo em troca do outro. Mas isso fala muito de como a gente se olha. Porque se a gente se ama, se a gente se olha, a gente dá para o outro aquilo que a gente tem, sem esperar nada em troca. Mas todas as vezes que eu faço algo esperando algo em troca, pode ser que a gente tenha olhado para a gente e não tem visto o valor. Porque amar o próximo como a gente, se vira automático, eu dou, espero sempre algo em troca, mas espera aí, cadê o meu valor? Cadê o meu senso? Cadê o amor próprio que eu tenho por mim? E aí a gente vira um monte de pessoa frustrada. Porque se acostumou a só entregar, mas desacostumou a se amar. Esses dias eu estava falando algo para as mulheres, né? Isso serve para todos nós, mulheres e homens, todos nós que estamos aqui. Que existe, sabe, uma mentira na nossa mente que a gente precisa desconstruir. A gente acha que amar a nossa família é dar tudo o que a gente tem da gente. Calma, espera eu concluir. É dar tudo do que a gente tem para eles. Porque isso é amar a família, eu dou tudo do que eu tenho e do que eu não tenho. Só que aí você não tem tempo para se amar, para se cuidar, para se olhar. E aí a gente tem gente mal-humorada dentro de casa, frustrada, rabugenta, que só reclama. Só que quando a gente entende que a gente cuida da gente e assim nós estamos cuidando dos nossos, aí a mentalidade, o comportamento muda. Sabe por quê? O meu filho, o meu marido quer uma esposa, uma mãe feliz, alegre, radiante, com a autoestima lá em cima, que brinca, que sorri. Eles não querem uma mulher rabugenta, chata, reclamona, porque fica até pesado em casa as coisas. A mesma coisa serve para os homens. A sua esposa, seu filho, não sei com quem você mora, sua mãe, seu pai, não quer gente assim. Só que a gente se acostumou a achar que a gente tem que dar tudo que a gente tem só para os outros. Mas é amar os outros como a nós mesmos. E aí a gente está assim, chata, porque a gente está olhando para todo mundo, menos para a gente. A gente está cuidando de todo mundo, menos da gente. Menos da gente. Então isso é um princípio tão importante. O primeiro e o maior mandamento é amar o Senhor com toda a nossa força, nosso entendimento. Mas o segundo é semelhante, é bem parecido, é tão importante quanto. Amar o próximo como a nós mesmos. E aí? Como você tem cuidado do seu bem mais precioso? Como você tem cuidado de você? Que tempo você se dá? Que tempo você abre na sua agenda para você mesmo, para você mesma? Outra coisa que eu vou compartilhar com vocês. Eu ganhei em abril. A Páscoa foi em abril ou em março esse ano? Abril, né? Abril. Eu não estou comendo doce. E aí meu marido me deu, ao invés de um chocolate, ele me deu um presente. Ele me deu lá um negócio de pele lá para cuidar da minha pele, com uma moça lá da igreja, pagou para mim, era só eu ir e desfrutar. Sabe quando que eu fui, Ana? Em setembro. Aí, sabe o que o meu marido falou para mim? Ele falou assim: amor, você cuida muito bem de mim e do Henrique. Gente, eu cuido mesmo, sério. Mas eu tomei um aperto do meu marido. Ele falou assim: mas você tem que cuidar de você. Eu te dei um presente tão legal para você desfrutar e você só foi aproveitar agora. A gente precisa se amar, se encontrar, se valorizar.
E aí, depois daquela fala dele, aquilo mexeu tanto comigo, porque a gente acha que está fazendo tudo certo porque está servindo os outros. Mas e o meu autocuidado? E o tempo para mim? E o teu tempo? E o tempo para você? A gente às vezes não valoriza. Outro trecho, 1 Tessalonicenses 5:23, vai dizer que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, que o Deus da paz, o nosso Deus, nos santifique inteiramente, completamente, espírito, alma, corpo, para que quando chegue a vinda do Senhor, nós sejamos irrepreensíveis em tudo, na totalidade do nosso ser. Gente, não dá para a gente simplesmente desassociar as coisas. Para você cuidar de você, você tem que entender que você precisa cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Se você cuidar muito bem do seu corpo, não cuida das suas emoções, está errado. Se você cuidar muito bem das suas emoções, mas não cuida do seu espírito, não cuida do seu corpo, está errado também. Porque o autocuidado é a gente simplesmente valorizar e amar aquilo que Deus nos deu, a vida. E aquilo que nos dá vida, olha, tem uma matéria aqui. Tem o fôlego, tem o espírito, tem as minhas emoções. Eu preciso cuidar de mim inteiramente, completamente. Então não dá para você se dedicar mais a uma coisa e menos a outra. Você precisa se dedicar completamente a se cuidar. Por isso que é tão legal, eu achei muito legal trazer um pouquinho dessa questão da medicina integrativa, porque ela abre a nossa visão em relação a isso. Porque são coisas tão simples, coisas tão práticas, que a gente mesmo pode fazer. Então, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, cuidar da gente é bíblico. Jesus deseja que eu seja uma mulher leve, cuidadosa comigo. Jesus deseja que você, seja aquela pessoa que cuida bem daquilo que Ele te entregou, daquilo que Ele te deu. E às vezes a gente pensa, eu tenho que cuidar bem daquilo que Deus nos deu. Aí a gente pensa na casa, no dinheiro, no trabalho, no ministério, a gente pensa em tudo. Mas não pensa na gente. Para você gerenciar muito bem todas as outras coisas, você precisa cuidar de você. Então, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Pode passar. Vamos falar então do autocuidado físico, emocional e espiritual? Vamos lá? O autocuidado físico. A gente já viu se alimentar bem. Isso aí alguém precisa fazer por você? Não precisa. Não precisa. Fazer uma atividade física, gente. Alguém vai malhar por você, vai correr por você. Vai, gente? Vai não. Então, em nome de Jesus, não espera chegar segunda-feira, não. Vai amanhã, na sexta-feira, e já começa a caminhar. Porque tem gente que fala assim, eu vou começar a dieta na segunda, eu vou começar a atividade física na segunda, e essa segunda-feira chega, mas não chega. Porque toda segunda-feira chega. Mas a oportunidade de eu começar nunca chega, né? Então não começa na segunda, começa na sexta, amanhã é sexta-feira. Começa amanhã. Cuide da sua estética também. Tanto para mulheres e homens também, tá? Vocês se cuidem. Cuidem dessa barriguinha, né? Ó, viu? As mulheres se cuidem. A gente precisa sim se olhar no espelho e se achar bela, se achar bonita. Porque isso tem a ver com autoestima. E autoestima tem a ver também com autocuidado. Gente, eu ouvi uma coisa de uma consultora de imagem cristã que eu nunca mais esqueci. Deus é belo. E a criação é bela. Deus se preocupa com a beleza, sim. Gente, olha para a natureza.
Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, eu não estou falando da vaidade excessiva, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando do autocuidado simples. A gente se olhar e se sentir satisfeita, feliz. Você, homem, se olhar e estar satisfeito com o que você está olhando, porque isso tem a ver com autocuidado. Deus é belo e tudo que Ele fez é tão belo, gente. É tão belo. Então se preocupe sim, sabe? Com o seu corpo, com a sua estética. Invista na sua estética, sabe? Vai lá se cuidar, vai se amar. Isso é importante, isso tem a ver com cuidado físico também. Um outro ponto que eu coloquei ali, fazer os nossos exames periódicos. Né? A gente sabe, gente, pelo menos uma vez no ano a gente tem que fazer um check-up. Aí eu vou fazer de novo aquela pergunta. Alguém vai no médico por você? Alguém vai dar o sangue dela por você para avaliar o seu sangue? Impossível. Então a gente precisa se cuidar, ir ao médico, fazer os exames. Coisas tão simples. Sabe, que a gente tem que fazer e tem a ver com o autocuidado. Tem a ver com o autocuidado. Então você vê que a questão do cuidado, né, do autocuidado físico, ele vai daquilo que a gente prioriza. O que é prioridade? O que é prioridade? Autocuidado emocional. Invista em autoconhecimento. Gente, fazer terapia é uma bênção. Graças a Deus que dentro da igreja, né, a igreja brasileira, esse preconceito que havia sobre a psicologia, a psiquiatria, graças a Deus se rompeu. Graças a Deus. Porque autoconhecimento é uma bênção. E fazer terapia tem a ver com conhecer a gente mesmo. A gente aprende a gerenciar as nossas emoções, a ressignificar as nossas dores, a entender as raízes dos nossos traumas. Só que mesmo assim ainda tem gente que é resistente, que sabe que precisa de uma ajuda psicológica e mesmo assim não rompe. Aí coloca dificuldade no dinheiro, porque eu sei que realmente é um investimento alto, mas entenda, é um investimento, não é gasto. Quando você vai à terapia, você está investindo na sua vida. Você não está gastando dinheiro, você não está rasgando dinheiro. Porque ali é um profissional, não é um amigo. A gente tem técnica, a gente estuda. A gente encontra raízes profundas que você há anos, já na sua fase adulta, nunca teve acesso, nunca encontrou até sentar numa terapia. Nem tudo é espiritual, gente. Nem tudo a oração vai resolver. Calma. Tá? Para vocês falarem, meu Deus, que heresia. A oração é poderosa. Mas o que é humano, o que cabe a nós, é a nossa responsabilidade. Não adianta a gente terceirizar para no nome de Jesus. No nome de Jesus, gente. Jesus já mostrou, já falou, filho, eu já te mostrei o caminho, filho. Eu já te disse, você precisa de ajuda. Aí tem gente com depressão. Depressão é doença, gente. Depressão é doença. E tem que ser cuidado, tem que ser, sabe? Ter uma atenção especial. Transtorno generalizado de ansiedade. É patologia. Você vive tendo crise de ansiedade. E não sabe gerenciar isso. Os seus medos, as suas crises. Você precisa de ajuda. E o autocuidado emocional começa pela gente reconhecer que precisa dessa ajuda. Em reconhecer que a gente precisa desse profissional, desse tipo de tratamento, desse tipo de cuidado. Porque, mais uma vez, ninguém vai sentar numa sala por você. Então, que a gente possa, sabe, tirar esse preconceito, talvez, que ainda exista no seu coração
e achar que terapia é só para gente que não tem Deus. Só para gente que não tem Jesus. Não, você precisa de ajuda. Você precisa falar, você precisa verbalizar as suas dores. Você precisa dizer. E investir em autoconhecimento é investir em inteligência emocional. Eu estou sentindo isso, mas sei porque eu estou sentindo. Eu estou sentindo isso aqui porque aconteceu isso. Você começa, sabe, a se conhecer de um jeito que você começa a identificar gatilhos. Você começa a identificar, sabe, o tipo de criação que você teve, que até hoje na sua fase adulta, por causa da criação que você teve, simplesmente influencia em todas as suas atitudes, no seu comportamento, na sua forma de ver a vida. Então, invista em autoconhecimento. Você não vai para qualquer psicólogo. Mas você vai pedir, sabe, para um amigo, uma amiga, pessoas de confiança, para a Jace, para a Ana, enfim. Se você precisa disso, gente, isso tem a ver com autocuidado emocional. Entenda que é necessário e vai. E vai, hein? Eu vou te dizer uma coisa. No dia que você pegar um bom terapeuta, uma boa terapeuta, você não vai mais querer parar a terapia até receber a sua alta. Porque é bom. É uma bênção. É uma bênção. Você sentar e alguém te ouvir. Você sentar e poder ser você mesmo. Verbalizar as suas dores sem aquela preocupação do julgamento. Parar de esconder aquilo que você escondeu durante tantos anos da sua vida. E ali simplesmente poder, sabe, colocar para fora, despejar, falar. Até se reencontrar. Então, o autocuidado emocional é uma decisão também. Você que é responsável em aprender a gerenciar as suas emoções, aquilo que você sente, como você vê o mundo. Você é responsável por isso. Outra coisa, faça atividades que te deem prazer. O que você gosta de fazer? Vamos começar a fazer coisas que a gente gosta. E não só focar na responsabilidade. Nas tarefas. Gente, eu já falei aqui, né? Todo mundo tem tarefa. Todo mundo tem tarefa. Acabei de falar isso alguns minutinhos atrás. Mas a gente precisa fazer coisa que a gente gosta também. Sabe por quê? A vida tem que ser leve, gente. A vida tem que ser leve. A gente tem que, sabe, num dia de semana, ou chegar no final de semana e dizer, caramba, esse dia foi difícil, mas aquele dia foi tão bom, eu consegui vencer, eu fiz isso que eu gostava tanto. O que você gosta de fazer e que você já não faz há tanto tempo? Tenta trazer à sua memória. O que você gosta de fazer que você não faz há muito tempo? Traz à sua memória. Ir à praia, sei lá, fazer uma viagem, uma luta, cantar. Traz a sua memória aí. Vai lá, Espírito Santo, me ajuda. Se esforça a trazer a sua memória. Sair com as amigas, com os amigos. Patinar. Boa! Patinar. O que você gosta de fazer e não faz há tanto tempo? Olha, chegou então o tempo de você colocar em prática isso. Só falta uma decisão sua. Eu vou fazer. A irmã falou da patinação, né? Esses dias eu estava falando com meu marido. Eu amava andar de patins, quando eu era mais novinha. Aí lá na Lagoa, quantos já foram no Parque dos Patins? É muito legal lá, né? E não é um passeio caro. Não é, gente. Não é. E aí a gente foi lá há pouco tempo, né, com o Henrique, eu, meu marido, e fomos lá e tal. Aí eu vi aquela pista grandona, redonda que tem. E quantas vezes eu fui com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão ali andar de patins. E eu falei, poxa, amor, me deu uma saudade de patinar. Pena que eu não tenho patins. Aí ele falou assim, amor, mas aluga.
Aí eu falei pra ele, né? A gente já tava indo embora. Eu falei, na próxima vez que eu vier aqui, porque eu não tenho mais patins, né, gente? Eu vou alugar e eu vou andar de patins no ar, porque era muito bom, eu gostava demais. É a mesma coisa andar de bicicleta. Eu adorava andar de bicicleta, sabe, gente? Coisas tão práticas, tão simples. Só que a gente se permite complicar a nossa vida. Tarefa e responsabilidade nós teremos até o final da nossa vida. Mas descomplicar é uma escolha nossa. Você não vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de ter sua família, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de ter que pagar conta. Você não vai deixar de ter que resolver problemas, não adianta, isso é a vida adulta. Prazer, isso é a vida adulta. Porém, nós podemos tornar mais leve quando a gente olha pra gente. Nesse último final de semana, aconteceu uma coisa legal. Eu falei assim, eu decidi, gente, não parece, eu sou lenta, mas sou acelerada. Eu sou acelerada, mas sou lenta. Vou explicar. Eu sou devagar para fazer, sabe, as coisas, eu sou devagar. Eu sei executar e sei gerenciar. Olha, vamos começar por aqui, por ali, tal. Mas para eu colocar a mão e fazer, eu preciso de ajuda. Então eu sempre digo que eu preciso andar com gente que é rápida, porque eu sou lenta. Então eu tenho que andar com gente que é rápida. Porque a pessoa me entende, a gente se entende, entendeu? Entendi, então vamos, entendeu? E assim vai, funciona. Mas ao mesmo tempo eu sou acelerada, porque a minha cabeça fica pensando em várias coisas que eu tenho que fazer, executar e tal. Porque eu tenho um monte de coisas que fica aqui funcionando e que eu tô à frente, que tá na minha responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que eu sou lenta, eu sou acelerada. Deu para entender? Eu sou lenta no fazer, mas acelerada no pensamento. E aí, nesse último final de semana, eu falei assim pro meu marido. Eu falei, amor, eu preciso desacelerar. Então, olha só, me ajuda. Falei na sexta-feira para ele. Me ajuda. Oi, ali. Olha lá. Me ajuda a não fazer nada, porque eu quero desacelerar, eu quero descansar. Aí, ele teve uma ideia. Vamos lá no pula-pula. Chegamos lá no Shopping Carioca, o pula-pula estava vazio. E eu amo pular, gente. Ele diz que eu gosto de coisa de criança, né? Vou no parque com o meu filho. Pode deixar, eu vou com ele. Né? Às vezes eu não quero não. Eu falo, vai você, amor. Aí chegamos lá, não tinha ninguém no pula-pula. Aí pulou 40 minutos. A gente não aguentou pular 40 minutos, né? Porque a gente ficou cansado. Pulando, eu, Henrique e Johnny. Mas foi tão bom. Foi tão bom. Saímos de lá, comemos alguma coisa, fomos para casa. O que tem de complicado nisso? Nada. Só que não é sempre assim não, tá, gente? Não é sempre assim não. Mas, quando a gente decide, a gente consegue. Quando a gente decide, a gente consegue. Por isso que eu coloco no meu celular o horário que eu tenho que dormir. E às vezes eu passo 30 minutos do horário que eu estabeleci lá. Porque eu lembro que isso aqui eu esqueci, não deu tempo de fazer, quero fazer. Mas, se a gente decidir parar, é só a gente parar. É só a gente parar. Então, quais são as atividades que te dão prazer? Gente, eu estou falando de coisa prática. Coisas que dá pra gente viver, tá? Estou falando para você viajar na maionese, não. Porque eu quero trazer praticidade mesmo. Coisas simples que dá pra gente fazer. Então, a questão do autocuidado emocional é fazer aquilo também que dá prazer a gente. Que a gente pode dizer, cara, que maneiro, foi muito bom. E se lembrar com alegria daquilo. Outro ponto, né? Curta a solitude. Gente, a solitude é uma bênção. Se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Tá? Solitude é você e você se basta. Que delícia!
Eu brinquei e falei que nesses dias, quando o Johnny e o Henrique saem assim, sozinhos, eu falo, ai, Jesus, é o meu tempo agora. Eu amo meu filho e meu marido, mas é o meu momento. Ai, televisão desligada, zero barulho. Vou aproveitar. É o meu momento. Que delícia. Sabe, quando a nossa companhia, ela é suficiente, a gente curte ali, e nós que temos Jesus, se torna mais gostoso ainda, porque a gente sabe que Ele está ali, a gente descansa, bota um louvor baixinho, ou não quer botar nada, porque Deus fala no silêncio, também, na contemplação também, mas isso é outro assunto, né? Basta, a solidão é diferente. A solidão, você não tem companhia, você não tem gente, você é triste. A solitude, você precisa de gente, mas em alguns momentos você se basta. Eu digo que eu detesto a solidão e eu não sei andar sozinha. Eu não gosto. Eu gosto de gente. Eu gosto de fazer as coisas com as pessoas. Eu não gosto de fazer as coisas sozinha. Mas o momento da minha solitude é bom. Porque solidão e solitude são coisas diferentes. Então você tem que aprender a se curtir. A ver prazer em você mesmo. Então, curta a solitude. Sabe, encontre prazer em, ficar à toa, descansar, respirar, colocar os pensamentos em ordem. A solitude é ótimo para isso. Então, curta a solitude. Outro ponto importante. Desenvolva a gratidão. A gratidão é algo emocional. E hoje já existem estudos que comprovam que quanto mais grato nós somos, mais hormônios do prazer nós liberamos. E aí isso tem a ver com a questão do autocuidado emocional, porque tem a ver com esses hormônios de prazer, de alegria, de animação. Que são os neurotransmissores que a gente chama, né? E quando a gente desenvolve a gratidão, não é ficar pedindo obrigado para todo mundo, não é isso, mas é olhar para a vida com isso, olhar para a vida com uma sensação de que bom que eu tenho. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo também. Um dia estava eu lá, arrumando as milhões de roupas, minha, do Johnny e do Henrique. Aí eu falei, meu Deus, essas roupas nunca têm fim. Eu estava lá no quarto do Henrique. Não acabam nunca essas roupas. Aí o Espírito Santo falou assim, você preferia não ter essas roupas para guardar? Na mesma hora eu pedi perdão e falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque eu tenho a roupa do meu filho para guardar, a roupa do meu marido para guardar. Muito obrigada. E aí, sabe o que eu tenho aprendido? Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Eu tenho aprendido a pedir ao Espírito Santo que eu veja gratidão no ordinário. Tem dias que é mais fácil, tem dias quando eu estou muito sobrecarregada, mal-humorada, que é mais difícil. Mas eu tento ver beleza, prazer na minha vida do dia a dia. Tem que fazer comida? Então vamos lá, Espírito Santo, me ajuda. Né? Tem que fazer, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente precisa ser grato, porque é melhor ter tudo que a gente tem do que não ter nada do que a gente tem. É melhor você ter um filho. É melhor você ter a sua família. É melhor você ter o seu trabalho. É melhor você, estar cuidando de pessoas do que você não ter nada disso. E aí, quando a gente olha com um olhar de gratidão, é diferente. Isso libera prazer, libera alegria. Às vezes é difícil, gente. Porque eu já falei, a vida adulta tem responsabilidade, tarefa, até a gente morrer. Então tem dias que vai ser mais fácil. Mas se você entender, compreender isso, o seu comportamento muda. A gente diz, na psicologia, principalmente na TCC, que a gente muda a nossa mente, muda os nossos pensamentos para mudar o nosso comportamento. Então,
Se você começa a compreender isso, por mais que um dia você esteja chateado, chateada, você vai ser grato. Porque uma coisa é a gente ser movido pelo que a gente sente e outra é ser movido pelo que a gente compreende. São coisas diferentes. Se eu me movo pelo que eu sei, pelo que eu entendo, ainda que eu esteja mal, ainda que eu esteja cansada, ainda que eu me sinta sobrecarregada, eu entendo que eu não posso parar. Eu entendo que eu preciso fazer. Eu entendo que aquilo vai passar. Mas quando eu só vivo pelo que eu sinto, eu sou inconstante. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora tá bom, outra hora não tá bom. Então não seja movida pelas suas emoções, mas pelo que você entende. Pelo que você sabe. E eu estou te dizendo, é melhor você ser grato pelo que você tem do que reclamar. Porque é melhor, volto a repetir, você ter tudo isso ou não ter nada disso. Eu prefiro ter tudo o que eu tenho, mesmo que me dê trabalho. E aí, quando a gente começa a olhar por essa ótica, a gente começa a ser grato. Agradeça mais e reclame menos. Agradeça mais e murmure menos. Agradeça. Desenvolva a gratidão. E um parênteses aqui. Se você sair do âmbito da comparação, você vai ver que você tem muita coisa para agradecer. O problema é que muitos de nós não agradecemos porque o tempo inteiro nós estamos nos comparando com a vida dos outros. O tempo inteiro. Então pare de ficar se comparando e comparando a sua vida com os outros. Pare com isso. Isso nos leva a um lugar de murmuração, de inferioridade gigantesca. Não se compare. Mas olhe para a sua vida com uma particularidade que Deus te entregou, que Deus te deu. E seja grato. Seja grato. Ah, mas ela não sabe como é a minha vida. Seja grato, meu amado. Se você não sair desse lugar, os anos vão se passar. E você vai viver presa na mesma desculpa. Igual eu falei no início. Vai viver preso na desculpa. Então, seja grato. Ok? Amém? Autocuidado espiritual, gente. Isso aqui é importante. Tudo ali é importante. A gente precisa entender que não existe algo mais importante que o outro. O autocuidado físico é importante, tanto como emocional e tanto como é o espiritual. Tudo é importante. E o autocuidado espiritual é importante, como todos. Tenha, então, um relacionamento com quem, gente? Com Jesus. É possível ter um relacionamento com Jesus. Jesus, ele se entrega por nós, ele abre mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, ele se faz homem por mim, por você, para morrer numa cruz, gente. Naquele tempo era a pior morte que tinha. Ele abre mão de toda a sua glória, do seu reinado, para demonstrar para a humanidade, para o mundo inteiro, que existe alguém que nos ama, mesmo a gente não merecendo. E aí ele passa, 33 anos entre a gente, né, entre os homens daquele tempo. E ele ensina, ele faz cura, e ele liberta, e ele faz tantas coisas maravilhosas, e ele dá uma promessa para os seus discípulos e para os seus. Vai chegar a hora que eu não vou estar mais aqui. Mas não se preocupe, porque eu vou enviar o Consolador.
Eu vou enviar aquele Espírito, sabe? O Espírito Santo, que vai ensinar coisas para vocês que eu ainda não ensinei. Eu estarei com vocês através dele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Nós de fato não vemos Jesus. Mas a convicção de que ele é real é igual o ar que nós estamos respirando aqui. Ninguém vê, ninguém toca, mas é real. A presença do Espírito Santo se move naqueles que creem em seu nome. Se move naqueles que creem em Jesus. Jesus deseja sim ter um relacionamento conosco, mas isso também entra no autocuidado, porque é uma decisão minha me relacionar com Ele. É uma decisão minha querer Jesus, é uma decisão minha aprender mais sobre Jesus, é uma decisão minha. Nenhum profissional, nenhum pastor, nenhum homem, nenhuma mulher pode tocar no seu espírito, a não ser o Espírito de Deus. Então você quer cuidar do seu espírito? Você precisa de um relacionamento com Cristo. Então tenha um relacionamento com Jesus. Leia a Bíblia, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Pega a Bíblia, sabe, como um livro que é de vida, porque de fato é fonte de vida. Você quer cuidar da tua questão espiritual? Leia a Bíblia. E isso ninguém também pode fazer por você. Você não precisa ler a Bíblia como a Ana lê. A Ana é uma missionária, uma pastora, né, teóloga, tanta coisa, né? Tem tanto a nos ensinar. E o Senhor não quer que a gente seja igual a Ana. O Senhor quer que a gente o conheça. E para a gente conhecer o Senhor, nós precisamos ler a Bíblia. O que eu estou querendo dizer é que é simples. A Ana nem sempre foi assim. Ou foi, Ana? A Ana nem sempre conheceu tanto da palavra. Ou conheceu, Ana? Hoje ela é uma referência, não é? Mas nem sempre foi assim. Ela decidiu mergulhar. E isso, meu amado, minha amada, ter um relacionamento com Jesus é pessoal, é individual. Hoje você está caminhando igual um bebê, daqui a pouco você é uma criança, daqui a pouco você é um adolescente, um jovem, um adulto, sabe? Está cheio de Deus na sua vida. Mas isso é uma decisão pessoal. Leia a Bíblia. Pega a sua Bíblia, você não consegue ler um capítulo inteiro, lê 5 versículos, tá ótimo. Pastora, nem 5 versículos eu consigo, lê 1, tá ótimo. E aos poucos você vai crescendo, vai desenvolvendo, mas leia a Bíblia, porque isso é cuidar da sua vida espiritual, da sua área espiritual. Outro fator importante, ore e jejue, gente. Oração. Nós precisamos falar com Deus. Oração é falar com Deus. Deus é real. A gente precisa crer ainda que a oração há poder, gente. A oração há poder. Porque a oração que a gente faz é no nome de Jesus. Sabe, pessoas que estão desacreditadas da oração, da intercessão. Mas nós somos o corpo de Cristo. Efésios vai dizer que Jesus está sentado nas regiões celestiais. Onde é esse lugar, Dinha? É um lugar de intercessão. É um lugar onde está céu e terra e Jesus ali no meio. E aí Efésios vai dizer que a igreja foi colocada junto com Cristo, assentado nesse lugar. Você tem noção do poder que a igreja tem? E esse poder vem através da oração no nome de Jesus. Nós precisamos orar. E aí, quando a gente desenvolver um estilo de oração, um estilo de vida voltado à oração, a gente vai entender o que é intercessão, porque são coisas diferentes.
Você começa a orar e a falar com Deus, e você começa a ter um relacionamento, até que nesse relacionamento Ele te apresenta o coração dEle, e você é levado a um lugar de intercessão, onde você só não fala mais de si, mas intercede, clama por outros, e se move por outros. Ore, jejue. O jejum, oração são disciplinas espirituais que nos ajudam no autocuidado espiritual. Jejum não é ficar sem celular. Jejum não é ficar sem Instagram, gente. Jejum tem a ver com o estômago doer. É a abstinência, perdão. É a retirada de alimentos. Você vai retirar alimentos. Vai doer porque você vai desenvolver o controle do Espírito sobre a sua vida. E a gente tem pessoas, e uma igreja de modo geral, que não sabe mais o que é jejuar. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: tá certo? Eles estão tudo aí, comendo, bebendo com você. Eles não tinham que estar de jejum? Aí qual é a palavra de Jesus para aqueles homens? Eles não precisam ainda, porque o noivo ainda está ali. Eles estavam em festa. Jesus estava ali com eles. Eles não precisavam jejuar, porque Jesus estava ali com eles, se alegrando. Só que ele falou: mas vai chegar um tempo que isso vai ser necessário. Enquanto isso, Jesus morreu, ressuscitou, glória a Deus. Nós estamos aguardando a sua vinda, o seu retorno. Ele ainda não voltou. Então agora é necessário o jejum. Agora nós precisamos jejuar, porque o noivo ainda não chegou, mas quando a festa acontecer, não vai precisar mais doer a barriga, sabe, tirar isso, tirar aquilo. Gente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa mente, é tudo espiritual, gente. É uma decisão. Porque o que nós mais temos de precioso é a nossa vida. E a nossa vida foi, sabe, um presente de Deus, um sopro de Deus sobre nós. Então ore, jejue. Se você não tem essa prática, comece. Você vai começar a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Você pode fazer propósito com Deus. Propósito: Senhor, eu estou muito tempo nisso aqui, vou ficar sem isso. Mas jejuar, é fazer a barriga doer. E isso é necessário. Pertença a uma comunidade local, a uma igreja, como você desejar falar. Mas a igreja não é isso aqui. Não é. A igreja não são essas paredes aqui. A igreja é isso aqui, a gente junto. Então, se você quer cuidar da sua vida espiritual, deixa eu te dizer, você precisa do coletivo. Porque Jesus não vai voltar para buscar a Dinha. Jesus não vai voltar para buscar a Jacineia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então não tem como você ficar longe do corpo de Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Jesus é o cabeça da igreja. E para isso, você precisa ser um com as pessoas. A nossa busca é individual, mas a nossa vida espiritual tem a ver com a coletividade. Porque igreja é o que fazemos juntos. Igreja é o que estamos fazendo juntos. Então pertença a uma igreja. Vai ter falha? Vai ter, porque as pessoas são falhas. Mas eu sempre digo uma coisa: todos nós estamos em processo de santificação. As pessoas erram, mas você também erra. As pessoas falham, mas você também falha. A gente só vai ser perfeito naquele grande dia, porque virá sobre nós um corpo incorruptível. Mas enquanto isso, estamos sendo, sabe, de glória em glória, transformados pelo Senhor. Então pertença a uma igreja.
Sabe, pertença a um grupo que te acolhe, igual aqui ao CR. Eu digo que da mesma forma que pessoas machucam a gente, o Senhor usa pessoas para nos curar. Então não fuja de relacionamento. Ainda tem, vai ter até Jesus voltar. Pessoas que de fato são o corpo de Cristo na terra. Então pertença a uma igreja. Hebreus vai dizer, agora eu não me lembro, 10:25, se eu não me engano. Quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor, não deixe de congregar como alguns fizeram, mas estejam juntos, encorajando uns aos outros. Então, quer cuidar da sua vida espiritual? O autocuidado espiritual tem a ver com relacionamento. Esteja num lugar seguro. Esteja num lugar seguro e seja igreja com essa pessoa que está do seu lado. Olha aí para ela. Seja igreja com ela, meu amado. Pertença a um lugar. Amém? Então, pensando no autocuidado físico, emocional, espiritual, faz uma autoavaliação aí. O que tem que melhorar? Tudo que nós falamos, o que tem que melhorar? Pode passar. E para terminar, descanse, desacelere, olhe mais para você. Muitos de nós só precisamos dormir mais um pouquinho, não fazer nada, tomar um cafezinho, botar a perna para o alto. É só isso. Descanse um pouco, desacelere, olhe para você. Entenda que existe um valor que é único, que é do Senhor contigo e de mais ninguém. Mas valorize aquilo que Deus te deu. E Deus te deu vida. Volto a repetir. Hoje tem gente chorando. Mas o Senhor nos deu vida ainda. Hoje tem gente chorando. Então valorize. Você pode se colocar de pé? E nós vamos fazer uma oração agora. E uma autoavaliação. Feche os seus olhos. Nós já estamos terminando. Por que eu falo para fechar os olhos? Porque assim a gente não se distrai. Só por isso. Não tem nenhum mistério no fechar os olhos. É só para você não se distrair. Feche os seus olhos. E diante de tudo que você aprendeu hoje, tudo que você ouviu hoje, o que você precisa mudar, não é o que o outro precisa mudar, mas o que você precisa mudar. Falando do autocuidado, você precisa se alimentar melhor. Você precisa cuidar mais da questão fisiológica. Fazer uma atividade física, ir ao médico. Amanhã, aproveita, pega o telefone, marca a consulta, comece a sua atividade física. O que você precisa melhorar? Você precisa dormir melhor. Então bote como prioridade e diga para você mesmo: eu escolho ir até aqui. E eu vou desacelerar. E eu vou descansar, eu vou dormir.